A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, mais um estudo dos elementos fundamentais da vida cristã. Elementos fundamentais para a vida de um cristão. Nós já falamos sobre vários elementos que são essenciais, fundamentais na vida de um cristão. E chegou o dia de falar sobre algo que é muito controverso no nosso meio. Mal entendido, mal compreendido. Explicado por alguns de forma equivocada, por outros de forma maliciosa e por outros até mesmo de forma aproveitadora. Essa é a verdade. Pois nós vamos falar hoje sobre prosperidade. A prosperidade na vida de um cristão. Nós precisamos ter essa compreensão para que possamos ir mais longe, ir além, possamos compreender de fato o que é prosperidade, o que é ser próspero à luz da Bíblia. Eu estou falando de vida cristã. E quando nós falamos de vida cristã, nós estamos falando de vida pautada pela palavra de Deus. Pois bem, para a gente adiantar e chegar logo onde nós queremos, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Oremos ao Senhor para que o Santo Espírito de Deus, aquele que habita em nós, que se faz presente nessa terra, cuidando da igreja, possa nos direcionar nessa viagem rumo ao conhecimento da verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nos colocamos na tua presença, para lhe agradecer, ó Deus, por mais esta oportunidade de estar diante de Ti. Te pedimos, ó Pai, nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos protege de todo mal. Deus nos conduz nessa jornada rumo ao conhecimento da verdade. Deus nos livra de todo conceito equivocado teológico. Nos livra, meu Pai amado, de toda convicção humana, meu Deus, que não é de acordo com a Tua vontade. Senhor, tira as escamas dos nossos olhos, abre o nosso entendimento e ouvido, Senhor, e dai-nos a sensibilidade para sentirmos a Tua presença, ouvirmos a Tua voz, compreender o Teu querer e enxergar o Teu agir. Assim nós te oramos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, crendo na resposta desta oração. Amém. Bom, irmãos, para a gente dar início ao estudo de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia num Salmo. O Salmo é o de número 73. Salmo de número 73. Vem comigo, preste atenção. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Salmo de número 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, e ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência.
Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os pusestes em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Como caem na desolação, quando se no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim, o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim, me embruteci e nada sabia. Era como animal perante ti. Todavia, estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no coração, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatam, se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Queridos irmãos, esse texto é um salmo que não foi escrito por Davi. Temos, por vezes, esse equívoco de achar que o livro dos Salmos foi todo ele escrito por Davi. Não, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Salomão, né? Tem outros autores, mas este em especial foi escrito por Asaf. Asaf, um jovem que contemporâneo do rei Davi, ele acompanhou toda a trajetória do grande rei Davi, e quando Davi leva a arca da aliança para Jerusalém, Asaf se torna um dos três responsáveis pelo louvor e o culto no templo. Levita, especialista em instrumentos de percussão, Asaf era um grande poeta, um grande compositor. Segundo os mais estudiosos, o Salmo 73, Asaf vai escrevê-lo já com a idade avançada. Na verdade, segundo estes sábios, Asaf escreve no Salmo 73 como um registro de uma confissão. Asaf aqui ele abre o seu coração e expõe para todos, em forma de canção, a forma como ele enxergava as coisas em sua volta. Eu costumo dizer que quando a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar para os outros, nós nos enganamos. É como se estivéssemos vendo miragens. E nos dias de hoje, não há miragens maior para se ver do que nas redes sociais. Quantas pessoas você conhece que quando você abre a rede social, o Instagram, o Facebook, o próprio Twitter, pessoas que escrevem textos, motivadores de incentivo, de autoajuda, mas que, na verdade, essas pessoas estão vivendo dilemas que parecem serem textos, estão escrevendo textos para si mesmos. Quantas pessoas você conhece que nas fotos do Facebook, do Instagram, apresentam sorrisos,
mas cujo interior está chorando. Apresentam ou aparecem em cenários lindos, quando, na verdade, o dilema que vive é tenebroso. Quantas pessoas você conhece que diz que está tudo bem e, na verdade, está indo tudo mal? Quantos casamentos nas redes sociais parecem coloridos, amáveis, apaixonados, cumplicidade, parcerias, e, na verdade, quando você vai descobrir, nem juntos estão mais? São fake news que as pessoas publicam diariamente nas redes sociais. Quando a gente tira os olhos de Deus e começa a olhar para os homens, a gente começa a enxergar essas miragens, essas mensagens que não são verdadeiras. Mensagens passadas, imagens passadas por aqueles que estão em nossa volta, que tentam transmitir e dizer que estão sentindo o que não sentem, que estão vivendo o que não é real. Não são pessoas que não são transparentes, não são verdadeiras, não são sinceras. Alguns parecem que não sentem fome, que não sentem sede, que não têm necessidades físicas ou necessidades financeiras. E quando você vai saber, descobrir na verdade, são pessoas pobres de espírito, são pessoas extremamente carentes de atenção, são pessoas infelizes e, em alguns casos, extremamente endividados. Pois bem, Asaf, ele confessa aqui no Salmo 73 que ele, por um tempo, parou de olhar para Deus para observar aqueles que estavam em sua volta. E aos seus olhos, o ímpio, aquele que está afastado de Deus, aquele que não tem conhecimento da verdade, que prefere viver na injustiça, os mentirosos, os arrogantes, os avarentos, estes pareciam prosperar muito mais do que ele mesmo. Ele confessa que ele lutava pela pureza do seu coração, pela fidelidade, para viver em fidelidade com Deus, mas a sua percepção era que aquele que se afastava de Deus parecia ser mais gordo, ser mais forte do que ele, coisa que nos seus dias, pela dificuldade do contexto social, era difícil. Mas aqueles que serviam a Deus pareciam ser magérrimos pelo sofrimento, enquanto aqueles que se distanciavam de Deus pareciam se deleitar em gorduras e engordar diante das injustiças praticadas e vividas. Quantas vezes nós temos visto homens maus, mentirosos, corruptos, parecendo prosperar, progredir, crescer, enriquecer, enquanto nós, trabalhadores, honestos, decentes, nos esforçamos, nos esmerilhamos, acordando cedo, pegando estrada, enfrentando as mazelas dessa vida, e parece que todo o nosso esforço não é traduzido em prosperidade. Quantas vezes nos encontramos em dilemas semelhantes a esse? Eu quero trazer para vocês uma grande verdade. Olha o que o sábio Salomão, no livro de Eclesiastes, e olha que Salomão escreve Eclesiastes já na sua velhice, avançado de idade. No capítulo 9, no versículo 2, Salomão vai dizer assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede, ou seja, o mesmo acontece ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, como ao que teme juramento. Tudo acontece igualmente a todos. Olha que palavra profunda, digna de uma reflexão, quem sabe de um devocional. Se delecie
em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, com mais profundidade. Para corroborar com o que eu estou dizendo, embora debaixo do sol as coisas para os justos e injustos pareçam as mesmas, as Sagradas Escrituras deixam bem claro que na eternidade os seus destinos serão bem distintos. Ou seja, os destinos de cada um na eternidade serão diferentes. A gente pode ver isso lá em João, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando o próprio Cristo diz que aquele que não crê nele já está condenado. Nós vamos ver lá em Apocalipse 22, versículo 11 e 12, também quando fala, né, sobre aqueles que se encontrarão na glória, na eternidade, habitando a Nova Jerusalém, o perfil de quem são, no Apocalipse 22 vai dizer, e ainda vai relatar práticas que aqueles que as praticam tais coisas não alcançarão o reino de Deus. Paulo deixa isso claro, né, quando fala dos frutos da carne, dos frutos do Espírito. Quando ele fala dos frutos da carne, diz que quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Apesar do sol nascer para justos e injustos, a chuva molhar justos e injustos, como o próprio Cristo diz isso lá em Mateus, é importante entender que a diferença está como cada um de nós aproveita a oportunidade que temos do sol, da chuva, do dia, da noite. Não é só o ímpio que prospera, o justo também o prospera, mas há uma grande diferença. A diferença está em que colocamos e como colocamos o nosso coração. Irmãos, eu digo sempre aqui na igreja, você que não congrega conosco, eu vou te falar algo que eu falo sempre para os irmãos aqui na igreja. A nossa prioridade sempre estará aonde está o nosso coração. Eu vou repetir para você não esquecer. Eu vou usar da seguinte forma: a minha prioridade vai estar aonde estiver o meu coração. Se o meu coração não estiver nas coisas de Deus, jamais as coisas de Deus serão prioridades para mim. E é por isso que tem muita gente trocando Santa Ceia, abrindo mão de Santa Ceia, prorrogando a participação em Santa Ceia em troca de prazeres nessa terra. Por quê? Tirou o coração daquilo que é sagrado e colocou o coração naquilo que é supérfluo. Não profano, mas supérfluo. Porque o lazer não é profano, desde que feito com decência, desde que feito com pudor, desde que feito com carinho, respeito e amor. Mas o lazer, ele tem o seu momento certo. As coisas de Deus têm que ser prioridade. Aonde estiver o meu coração será prioridade para mim. Aquele jovem rico, ao encontrar Jesus Cristo e conversar com ele, ele começa a conversar com Jesus, Jesus fala com ele sobre os mandamentos, e ele diz que cumpre tudo aquilo, e Jesus vira para ele e diz assim: olha, então vai, vende tudo o que você tem, e venha após mim, me siga. Por que Jesus mandou ele vender tudo o que ele tinha? Sabe por quê, irmão? Porque o coração dele, ele era um religioso, formalista, mas de fato o coração dele não estava nas coisas de Deus. O coração dele estava nas suas riquezas. Abrir mão das minhas riquezas? Ai, não dá. O que nós precisamos entender é que aquilo que nós temos não traduz nem diz quem é o nosso Deus ou quem nós somos. Aquilo que nós temos é fruto da conquista das oportunidades que Deus nos deu. E quando eu olho para aquilo que eu possuo, eu tenho que glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor tem que ser glorificado naquilo que eu tenho, porque tudo aquilo que eu tenho, eu creio que foi Deus que me possibilitou conquistar. Foi Deus que me deu. Deus me deu saúde, graça, sabedoria, disposição
para conquistar aquilo que tem. E ele batalhou as batalhas junto comigo. Ele esteve e está comigo a todo tempo, a todo instante, me dando graça para vencer e conquistar. E aquilo que eu não conquistei, eu preciso também agradecer a Deus, porque, por vezes, isso foi livramento. Ou Deus não permitiu que eu ainda alcançasse, porque eu preciso compreender que tudo aquilo que eu alcanço, não fui eu, mas foi Ele que me deu, ou me capacitou para realizar. Consegue compreender a diferença? Consegue compreender a mudança? Preste bastante atenção. Se o sol nasce para todos, e tudo o que acontece com o ímpio eu também estou sujeito, nesse momento de pandemia, eu também estou sujeito a adoecer. Quem disse que não? Ou o vírus está só alcançando aqueles que são infiéis? De forma alguma. Nós estamos sujeitos a adoecer. Agora, o que é que eu preciso fazer? Ser prudente. Cumprir o que a palavra me diz. Ser prudente. Usar máscara reduz drasticamente a possibilidade de eu adoecer? Maravilha, eu vou usar máscara. O álcool em gel, o álcool líquido, lavar as mãos, lavar o rosto com água e sabão constantemente, vai reduzir a possibilidade de eu adoecer? Maravilha, vou aprimorar minha higiene, vou lavar as mãos mais vezes, vou tomar banho mais vezes, vou lavar o rosto mais vezes, não água e sabão, porque isso vai ajudar a prevenir. Porque eu estou sujeito a adoecer como qualquer um. É isso que eu preciso compreender. Mas será que eu estou sujeito apenas aos males que os outros estão sujeitos? Não, irmãos. Eu também estou sujeito a alcançar os benefícios que os outros alcançam. Claro que se for para eu permanecer fiel ao Senhor, e eu peço a Deus que se cumpra na minha vida o melhor para mim, e que Deus me dê o melhor, e Deus não permitir eu alcançar riquezas, não quer dizer que eu estou sendo punido por Deus. Significa que para eu permanecer fiel ao Senhor, é necessário eu aprender a viver com isso que tenho. E eu tenho que valorizar aquilo que tenho. Mesmo que seja pouco, ou seja muito. Eu valorizo e glorifico ao meu Deus por aquilo que tenho. Mesmo porque como eu poderei aprender e como eu irei aprender a ser fiel no muito, se no pouco eu já sou infiel? Se no pouco eu já não tenho compromisso? Se no pouco eu já não me disponibilizo? Se no pouco eu já não me entrego? Se no pouco eu já não busco? Se no pouco eu já não me envolvo na obra de Deus para fazer a obra do Senhor? Como que isso vai acontecer? Estão me entendendo? Então, irmãos, vamos, feita essa introdução, eu quero ler um pouco mais aqui do estudo que eu preparei para os irmãos, para que a gente possa ir aprofundando essa palavra. Por vezes, fazemos perguntas que nos levam a profundas reflexões. Perguntas como, por que o justo sofre? E por que os ímpios prosperam? Eu já acabei de explicar isso. Está balançando um pouquinho. O José está tentando ajustar aqui, irmãos. Não mexe muito não, José. Isso. Por que o justo sofre? Porque os ímpios prosperam. Se a gente for olhar essas questões, nós vamos começar a entrar em conflito, pessoal. Como Asaf. Eu busco santificação. Eu busco a sinceridade. Eu ando com a verdade. E o mentiroso, o falso, o salafrário está prosperando, está enriquecendo. E quem disse que ele é próspero? Quem disse que ele é feliz e realizado? O fato de alguém ter bens materiais, isso não é símbolo de felicidade. Não. Não é mesmo. Vamos lá. Estas perguntas são feitas por tantos filósofos, como por cientistas e também por verdadeiros cristãos.
A incompreensão se dá pelo fato da teologia da prosperidade, e aqui nós vamos bater um pouco nisso. Há um equívoco na pregação de alguns segmentos cristãos neopentecostais que afirmam que o crente não sofre e não pode aceitar sofrimento. Alguns orientam, inclusive, que venhamos a coagir Deus. São verdadeiras coações. Que temos que extorquir o Senhor. Eles não usam essa expressão, mas o jeito que eles que tentam ensinar as pessoas a falar com Deus são formas de extorsão. Exigir de Deus a bênção. Eu tenho que ter. Amado, antes de você ter que ter alguma coisa, você tem que ser fiel, ser santo, ser comprometido, ser servo. Você tem que ser. Quando você for, Deus verá do céu o teu coração. E então o Senhor, por graça, te dará a vitória. E te permitirá alcançar coisas que você nem imagina. Mas antes de querer ter, queira ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Largamente é propagado essa teoria da prosperidade. Nas últimas décadas, no meio evangélico, isso se enraizou, perpassando por todos os, praticamente quase que todos os rótulos denominacionais. Isso tem causado confusão e grande prejuízo na compreensão e desenvolvimento da igreja aqui na Terra. Muita gente está confundindo as coisas, achando que tem que ter para provar que Deus Eu não tenho que ter nada para provar para os outros que Deus existe ou que Deus é poderoso. O fato de eu poder conseguir acordar de manhã, abrir os olhos, levantar da minha cama, o fato de estar aqui com os irmãos fazendo esse estudo, isso já prova a existência de Deus. Em outras questões, eu já mostrei para os irmãos aonde eu vejo Deus, olhar para a vida de cada um, ao depois eu ir conferir a nossa capacidade de desenvolver toda essa tecnologia que nós possuímos, eu vejo Deus. Eu vejo Deus através da criação, através da natureza. Eu vejo Deus. Eu vejo Deus. Temos que compreender que a palavra prosperidade significa estado do que é ou se torna próspero. Fartura de alimentos e bens de consumo, fortuna, riqueza, isso não traduz prosperidade. Não à luz da Bíblia. Aqui na terra, à luz dos homens, ser próspero é acumular riquezas, bens materiais. Mas à luz da Bíblia, não é assim que funciona. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para prosperidade, ela era um termo que era usado em relação ao sucesso que Deus deu, por exemplo, a José, como lá em Gênesis 39, versículo 2, 3 e 33, como, por exemplo, ao rei Uzias, em 2 Crônicas, capítulo 25, capítulo 26, versículo 5. O vocábulo significa ter sucesso, dar bom resultado, experimentar de forma generosa, ser fecundo. No contexto bíblico, a verdadeira prosperidade material ou espiritual é resultado da obediência, temor e reverência do homem a Deus. Ser próspero à luz da Bíblia é ter as tuas necessidades satisfeitas. Ser próspero à luz da Bíblia é agradar ao Senhor. Ser próspero à luz da Bíblia é deixar Deus satisfeito com a sua conduta. Porque é aí que eu entendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu estarei forte, eu serei forte quando eu alegro o meu Deus. E quando eu alegro o meu Deus? Quando eu obedeço a sua palavra e vivo de acordo com a sua vontade e os seus desígnios. Eu preciso compreender isso, irmãos.
Você precisa compreender isso. Você se tornará próspero quando Deus for a sua prioridade. Você se tornará próspero quando no seu coração, em vez de querer ter aquilo que o outro tem, você querer ser aquilo que Deus deseja que você seja. Então, quando você se entregar inteiramente ao Senhor, entregar o teu caminho a Ele, você vai ver o que Ele fará por ti. É por isso que na palavra do dízimo, Deus diz: fazei prova de mim e vede se eu não abrirei as comportas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre vós. Sabe o que é isso? Deus está te desafiando a ser fiel a Ele, a agir de acordo com a vontade dEle para a sua vida. Deus está te desafiando a cumprir e a viver Bíblia, irmão, esta palavra. Não adianta, perdão, tremeu tudo aí agora, não adianta viver em monte, não adianta viver nenhuma vida de falsidade religiosa. Não, irmãos. Não adianta. Preste bastante atenção. Não adianta. Porque você vai subir monte, se não viver de acordo com o que Deus está mandando, você vai viver uma vida superficial. Tem muita gente subindo um monte, mas que não perdoa o seu irmão. Tem muita gente subindo um monte, mas que vive uma vida conjugal infiel, vive dentro de uma infidelidade conjugal. Tem muita gente subindo um monte, que não honra os seus compromissos. Tem muita gente subindo um monte, vivendo em meio à mentira, a embaraços, a engano, a tramóias. Tem muita gente subindo um monte para dizer que é aquilo que de fato não é. Para isso, sobe um monte para sustentar uma mentira. Você acha que Deus está nesse negócio, rapaz? Calma aí, meu amigo. As coisas não são assim, não. Oxi, está pensando o quê? Negativo. Vem comigo. O Salmo 73 nos revela que o salmista Asaf, apesar de ser um levita respeitado, ele era ministro de música da casa de Deus, tinha seus questionamentos e um grave problema que o inquietava. Um grave problema que o inquietava, pois apesar de não duvidar de que Deus é soberano e que Deus era justo, ele não compreendia o porquê dos ímpios prosperarem. E quem serve a Deus parece sofrer mais. Asaf, apesar de ser um servo fiel, ficou desanimado com as próprias aflições, com a felicidade e a prosperidade dos muitos ímpios. Porém, foi permanecendo no templo. E aqui eu vou repetir. Apesar de Asaf estar vivendo nesse conflito pessoal, ele não abriu mão de estar no templo, de estar na casa de Deus, de estar vivendo como igreja, sendo igreja, indo à igreja. Asaf não abriu mão da casa de Deus para ir buscar riqueza material. Ele foi buscar resposta naquele que tinha a resposta para lhe dar, o próprio Deus. Veja bem, foi permanecendo no templo, servindo ao Senhor, que Asaf teve a revelação do fim trágico dos ímpios e a verdadeira bênção dos justos. E assim Deus restaura a confiança do salmista. Ele começa o Salmo 73, o primeiro versículo, Asaf vai dizer assim, ó: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Ele abre o Salmo afirmando a sua convicção em Deus.
Porém, depois ele faz uma confissão. Ele fala do que viu, ele fala de como se sentia, e ele começou a se embaraçar tanto, olhando para o que o outro tinha, para o que o outro conseguia. Satanás começou a trazer esses pensamentos controversos para Asaf, fazendo com que ele só enxergasse a prosperidade do ímpio. Ele não via a depressão, ele não via que o ímpio com dinheiro tirava a própria vida, ele não conseguia enxergar que o ímpio era infeliz e por isso ficava buscando fora do seu casamento, tentando satisfazer algo e encontrar algo que ele não ia encontrar, jamais ia encontrar em outras pessoas, em outras coisas. Ele não via que o ímpio acaba se tornando escravo de substâncias químicas. Por quê? Porque é um vazio dentro dele, ele tenta preencher esse vazio, que por mais que esteja na balada, por mais que esteja na festa, aquele som alto, aquela música, aquela bebida não lhe traz satisfação, não satisfaz a necessidade real da sua alma. Então ele mergulha nas substâncias químicas, como álcool, como drogas, para tentar fugir da dura realidade, da inquietação da sua alma. Assim ele tenta fugir, tenta preencher o vazio existencial que ele possui, trocando de parceiro, de companhia, se aventurando em relacionamentos incertos, tentando fazer de tudo para alcançar satisfação e não alcança, porque não há satisfação plena para o homem distante de Deus, pois foi Deus que nos fez. E ao nos fazer, Deus deixou em nós uma necessidade de comunhão com Ele. E por isso muitos vão buscar em remédios, nas drogas ilícitas, no álcool, nas drogas lícitas como álcool, inquietações que levam ao consumo excessivo de maços e mais maços de cigarros diários. E que não satisfazem. E nem vão satisfazer, causam dependência, destroem famílias, acabam com carreiras. Pode cheirar carreira, mas carreira de pó. Pode injetar o que for nas suas veias. Mas ainda assim o homem sem Deus não encontrará satisfação. E o que mais os incomoda é que quando eles olham para a igreja, quando eles olham para os templos, pessoas sóbrias, sem ter ingerido nem nada, sem ter cheirado nada, sem ter injetado nada, se entregam, adoram de corpo e alma, choram, e inclusive se enchem tanto do Espírito de Deus, que falam em novas línguas, e saem sóbrios, renovados, na fé, na esperança, e na certeza do agir do seu Deus. Muitos destes não têm riquezas. Muitos sequer têm uma condução própria. Mas sai alegre, mesmo andando a pé ou de bicicleta. Sai feliz, com a certeza de um encontro com seu eterno, a alma satisfeita, sensação de plenitude de existência. Asaf produziu suas justificativas, como sempre fazemos em nossos próprios lamentos. Para o salmista, tais indivíduos não tinham apertos em sua morte. Morriam ricos, deixavam heranças. Não eram afligidos pela necessidade do trabalho de cada dia ou por qualquer outra circunstância. Viviam cercados de segurança, desfrutavam da abundância de seus bens, mas não obstante serem pessoas violentas, presunçosas, em cujo coração maquinavam sempre o mal. Lembre, irmãos, a princípio que o ímpio tem a riqueza como um fim, ou seja, um objetivo maior, como razão de existência, e não como um meio de ser, de servir e de viver com Deus. Para o ímpio,
Vamos ver? Aí eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 6. Vamos lá para Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 17, 18 e 19. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 17 até 19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Enriqueçam em boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Eu vou repetir para os irmãos entenderem. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não sejam arrogantes, que não sejam metidos, nem ponham a esperança na riqueza, na incerteza das riquezas, porque a riqueza acaba, dinheiro acaba, isso passa. Mas ponham a sua esperança em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e estejam comunicáveis, que entesorem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Não é pecado ser rico, não é errado ter em abundância, não. Mas o seu coração não pode ter isso como prioridade. Isso não pode ser prioridade de vida para você. Isso não pode ser meta a ser alcançada a ponto da obra do Senhor padecer, a ponto de puxar o tapete de outros, de pisar em outras pessoas, de atropelar outras pessoas, de querer alcançar isso a qualquer custo, a ponto de sacrificar o seu relacionamento, seu casamento, sua família, sua comunhão com Deus. Em nome de Jesus. Eu vou repetir, ser rico não é pecado. Pecado é colocar o seu coração na riqueza e a ela devotar toda a sua atenção, todo o seu esforço, todo o seu coração, toda a sua mente, deixando Deus para trás. Isso sim é errado. Olha o que Paulo está dizendo. Não é errado ser rico, mas o rico tem que tomar cuidado para que o zelo e os cuidados com as coisas dessa terra não ocupe o lugar de Deus na sua vida. E se eu tenho as minhas necessidades satisfeitas, glória a Deus. Se moro de aluguel e Deus tem provido o suficiente para eu bancar o meu aluguel, glória a Deus. Glória a Deus. Posso ainda não ter a casa própria, mas glória a Deus por conseguir honrar com um compromisso assumido. Glória a Deus se eu tiver casa própria. Glória a Deus se eu tiver um carro próprio para andar. Glória a Deus se eu estiver pagando lá aquele carnê robusto das prestações do meu carro, conseguindo pagar em dia. Glória a Deus, eu estou honrando os meus compromissos. Estou sendo próspero. Ah, pastor, mas ainda não consegui comprar o carro, não consegui financiar uma casa. Glória a Deus. Está tendo onde habitar? Ah, eu estou de favor. Glória a Deus que alguém abriu as portas para te abrigar. Glorifique a Deus pela vida dessa pessoa. Ore ao Senhor, peça bênção sobre a vida dessa pessoa e peça e trabalhe, se esforce, estude, se prepare para alcançar aquilo que também é seu. Quem disse que você não pode ter? Claro que pode.
Deus sabe da sua necessidade. Ore ao Senhor nessa direção. Apresente a Deus seu desejo, sua necessidade. Quem disse que o Senhor não vai te dar? Se Deus ver que é tempo e isso vai ser benefício para você, isso vai somar para a obra, você vai alcançar, irmãos. Agora, o que você não pode é igual vejo muitos fazerem. Coloca o coração na busca da riqueza, porque o grande problema é que tem muita gente querendo ter uma vida que não é sua. Tem muita gente querendo viajar e visitar lugares que não deveria. Ou, melhor, que não pode. Ou que ainda não tem condições. Mas para mostrar para os outros, ele faz de tudo. Inclusive sacrificar a sua comunhão com Deus. Para ter aquela marca na camisa em que nada vai edificar a sua vida. Para ter aquela marca da calça, do vestido em que nada vai edificar ou mudar a sua vida. Pelo contrário, vai só te endividar. Eu conheço pessoas que vivem de forma humilhante. Seus lares estão caindo aos pedaços. Mas na rua, aos olhos dos outros, parece ser de primeiro mundo, classe A. Vivem na alta sociedade. Porque a etiqueta da roupa, a marca do carro, que está em busca e apreensão, está em BA. A dívida na loja nem foi paga. Mas precisa mostrar para os outros aquilo que de fato não é. Que não tem. Vive de mentira. Fake news. Ilusões. Miragens. Falsidade. Em nome de Jesus, que isso seja repreendido do nosso meio. Que venhamos viver de fato com aquilo e valorizar aquilo que nós temos, que Deus nos deu. Ah, pastor, eu quero progredir, eu quero prosperar. Amém. Trabalhe, estude, se esforce, mas não abra mão de dedicar um tempo para o Senhor. Não abra mão de separar um tempo para Deus. Esse é o princípio do sábado. Como eu já falei aqui sobre um dos princípios fundamentais da vida cristã, é como enxergar o sábado como um princípio divino para nós. É separar um tempo para Deus, para estudar a vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus, entenda isso. Quando Asaf entra no santuário de Deus, o soberano Rei da Glória, os fatos se esclarecem, a sua mente se abre, os seus olhos se abrem, ele percebe a superficialidade da vida do homem sem Deus. Ele percebe que Deus lhe traz à memória que os ímpios vivem em lugares escorregadios, são eventualmente tomados pelo pânico, não desfrutam da paz, não eles sonham, mas como um sonho, toda essa ilusão, como um sonho quando quem acorda e o sonho acaba, assim também a ilusão das muitas riquezas e conquistas também se vão. A prosperidade material é fugaz, efêmera, e não assegura a quem quer que seja qualquer tipo de vantagem na eternidade. Ter o carro do ano não te garante salvação, nem diz que o seu Deus é melhor do que ninguém, ou que você, Deus te tornou melhor do que alguém. O fato de algum irmão chegar na igreja a pé e o outro de carro do ano não quer dizer que um é menos salvo do que o outro, porque o carro do ano não vai para a eternidade. Pelo contrário, muitos já estão desfrutando, colhendo apenas o fruto desta terra, mas na eternidade não estará na glória, nem entrará na Nova Jerusalém. Então vigia, irmão. Às vezes é melhor chegar a pé, na simplicidade, na casa do Senhor, do que chegar de carro novo, caminhando a passos largos, de forma, uma velocidade máxima para o inferno. Vejam bem,
A prosperidade material é fugaz, efêmera e não assegura a quem quer que seja qualquer tipo de vantagem na eternidade, nem a posse da vida eterna. Mas vamos lá abrir a Bíblia. Vamos mais uma vez para a Bíblia. Mateus 19. Mateus 19, de 16 a 21. Vamos lá. Mateus 19, 16 a 21. E eis que, aproximando-se dele um jovem, eu falei sobre isso aqui lá no início, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Veja que aquele jovem era religioso e o desejo dele era alcançar a vida eterna. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí o jovem diz: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ele ainda não se sentia detentor do direito da vida eterna. E de fato não era. E aqui vem. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-lo aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Olha, ele tinha que abrir mão da sua riqueza, e ele tinha que vir para seguir a Jesus, passar a seguir a Jesus. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muita prosperidade. Muita propriedade. Sabe o que está dizendo aqui, irmãos? O jovem se entristeceu porque o seu coração, na verdade, por mais que ele fosse religioso, por mais que ele soubesse da existência divina, por mais que ele procurasse andar direito, por mais que ele tentasse ser honesto, ainda não era o suficiente, e ele sentia no seu coração que não era o suficiente. Então ele vai até Jesus e ele diz: Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus dá receitinho de bolo. Ele diz: tudo isso eu faço, mas o que mais eu preciso fazer? Porque ele não tinha essa certeza da salvação, a convicção da salvação, ele não tinha posse disso. Aí Jesus diz para ele: então o seu problema é onde está o teu coração. O teu coração está na tua riqueza. Vende tudo que você tem e venha após mim. Me siga. Viva como eu vivo. Obedeça as minhas palavras. Me siga. Faça o que eu mandar. Aí ele diz: não, calma aí já é demais. Aí já é demais. Quantos estão na igreja desse jeito? Até vão no culto, mas vão para adorar, mas chama para fazer alguma coisa, oferece algum trabalho para ser feito na igreja, não pode, não quer. Por quê? Porque o seu coração está nas coisas lá fora, não tem tempo para Deus, está ocupado demais em satisfazer o seu desejo físico, material, carnal, superficial. Em conquistar, em ter, em se divertir, em gozar dos prazeres dessa terra. E muitos que tomam essa decisão, o único prazer que terá será aqui mesmo, porque não terá direito no reino dos céus, por não desejar o reino dos céus, porque o seu coração não está no Senhor, está nas coisas materiais dessa terra. E essa é uma dura verdade. Essa é uma dura verdade. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por que é difícil, irmão? Porque o ser humano tende a querer mais as coisas materiais, a colocar o seu coração nas riquezas e deixando Deus de lado. Aos olhos humanos, a vida é imprevisível. Salomão deixa isso muito claro em Eclesiastes 9, versículo 11 e 12. Vamos lá. Vamos novamente ver lá o que, que Salomão nos fala. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11 e versículo 12. Você que está com sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 11 e 12. Vai dizer assim: voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a briga, ou seja, a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com laço. Assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Olha que coisa profunda e linda. Para os olhos dos homens, a vida humana é imprevisível. Pandemias, desastres naturais e as mazelas sociais ocorrem em países habitados por pecadores e por crentes fervorosos. Pois ambos habitamos em um mundo decaído e condenado pelo pecado. Este mundo está condenado, este mundo jaz no maligno. Esta terra está amaldiçoada por causa do pecado. Passou a produzir, após o pecado, dor, sofrimento, fadiga, desgaste, espinhos. Mas em todas as circunstâncias, o Senhor está conosco. E é isso que nos sustenta. O Senhor está conosco. Salmo 46, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Salmo 46, versículo 1. Eu amo o Salmo 46. No versículo 1 vai dizer assim, ó: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A angústia vai ter? Vai. Sofrimento vai ter? Vai. Perseguição vai ter? Vai. Não vai faltar. Mas o Senhor estará conosco. Aleluia! Enquanto os justos padeciam aos olhos de Asaf, né? Salomão e Asaf constataram a prosperidade dos ímpios. Salomão também faz esse registro. Eclesiastes 7, versículo 15 ao 18. Vemos aqui que a intimidade de alguém com Deus, ou seja, a sua espiritualidade, não pode ser medida pelo que ela possui, e sim pelo que ela é. Compreendemos que ser próspero não significa ter, mas ser. Por quê? Tem muito ímpio, muito sem vergonha, né? Muita gente que não tem comunhão com Deus, muito bandido, muito mentiroso, muito ladrão, muito corrupto, nadando em dinheiro. Isso quer dizer que eles têm mais Deus do que você, ó justo servo do Senhor? Não! Isso quer dizer que Deus tem a obrigação de te enriquecer? Não! Esse era um conceito equivocado desde os dias de Jó. Os amigos de Jó acharam que Jó perdeu tudo por causa do pecado. E Jó não tinha pecado algum. Foi Deus testando a sua fé. Então nós precisamos compreender que o ímpio prospera. Por quê? Porque ele está debaixo do mesmo sol que você. Porque ele está sujeito à mesma chuva que você. Ele adoece? Adoece. E você também pode adoecer. Porque você está debaixo do mesmo sol que ele. Você está debaixo da mesma chuva que ele. Você vive o mesmo dia que ele. Ele prospera. E você também pode prosperar. É só aproveitar as oportunidades que surgirem na sua vida, mas ao contrário deles, que vai usar da mentira, da falsidade, vai se corromper, vai se prostituir, vai enganar, você vai usar da sinceridade, da verdade, vai andar direito, vai ser honesto, vai cumprir com seus deveres, aí o Senhor vai te honrar. Essa é a diferença. Dessa forma, alcançamos o entendimento que a verdadeira prosperidade consiste em ter a Deus como nosso supremo bem,
O nosso bem maior é ter o nosso Criador conosco, o nosso Senhor e Salvador. Olha que lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33, Jesus vai nos ensinar. Mateus 6, 33. Estou falando de vida cristã, vida pautada na Bíblia. Mateus 6, 33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quer ser abençoado? Ó servo do Deus Altíssimo, pare de buscar a riqueza, pare de colocar o seu coração naquilo que é matéria perecível. Pare de querer viver uma vida que Deus não tem prazer nela e da forma como você está querendo viver. Pare de se afastar do Senhor, da obra dele, do chamado que ele tem para você. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E se for da vontade dele que você enriqueça, você alcançará os regalos dessa vida, os presentes dessa vida. Você prosperará financeiramente também. E aí tem outros princípios que envolvem também a questão da riqueza. Também a questão da prosperidade material. Prosperidade material. Existem princípios como o princípio da oferta. Tem muito crente avarento, que não dizima, que não oferta, mesquinho, infiel, desobediente à palavra. Aí alguns vão dizer, mas pastor, porque no Antigo Testamento o dízimo era só com relação a alimentos. Mentira! Errado! Abraão dizimou de tudo aquilo dos despojos que ele alcançou, que ele obteve. Sabe quais foram os despojos que Abraão conquistou naquela guerra dele contra os 4 reis que haviam vencido todos os povos da sua região? Aqueles 4 reis venceram todos, inclusive os gigantes. Inclusive os gigantes que tinha naquela região, venceram todo mundo. Sodoma, Gomorra e todas aquelas cidades circunvizinhas. Levaram todos os escravos, os sobreviventes das batalhas levaram como escravos, pegaram ouro, prata, bronze, pedras preciosas, eles se enriqueceram, eles estavam indo embora, levando os despojos da vitória de várias guerras, de uma campanha vitoriosa de guerras. Aí quando Abraão vai lá e os vence, toda a riqueza que eles tinham acumulado de todos aqueles povos agora pertence a Abraão, que foi quem os venceu. Aí a palavra vai dizer que quando Abraão encontra Melquisedeque, ele dizima de tudo, de todos os despojos. Ou seja, ele pegou 10% daquilo que ele conquistou, e ele reconhece que foi Deus que lhe deu a vitória, e em gratidão à vitória alcançada, ele dizima ao Senhor. É a primeira vez que a gente vai ouvir falar de dízimo na Bíblia, é com esse episódio de Abraão. Ali começa, a gente começa a entender que dizimar é um ato de fé, de gratidão. Então tem que ser só para quem é fiel, é para quem crer que o sustento alcançado foi Deus que lhe deu. Então, em um gesto de gratidão, eu mantenho a minha fidelidade, pois o Senhor foi fiel para comigo, me proveu o sustento. Então, em fidelidade a Ele, eu dizimo. Olha que coisa rica! Coisa linda, essa compreensão. A oferta é semeadura. Paulo vai falar sobre isso. Eu recebi a ponto de eu tenho que ofertar de acordo com as minhas possibilidades. O dízimo é um compromisso que eu assumo com Deus. A oferta é oferta de acordo com as minhas possibilidades. Cada um deve ofertar conforme tem prosperado. Então Deus tem me dado o suficiente para eu me manter, me sustentar e ainda cooperar com a obra. Além do dízimo, eu vou ainda ofertar, ajudando o necessitado, numa campanha na igreja, ofertando para um departamento, participando das atividades da igreja. E eu dizimo e oferto, pastor, eu não estou trabalhando, então fruto do meu trabalho por não estar trabalhando, eu estou sem salário, estou sem dinheiro para dizimar. E quem diz que você dizima apenas com dinheiro? Está desempregado, o seu sustento está sendo obra e graça do Senhor na sua vida?
Dizime do seu tempo, está com tempo para dizimar? Oferte do seu tempo. Quantas vezes a sua igreja está precisando de um reparo? A sua igreja está precisando de trocar uma lâmpada, desentupir um vaso no banheiro, trocar uma torneira. Você pode ofertar o seu tempo, o seu talento, o seu dom para o seu Deus. Isso também é semear na obra. A sua dedicação, Deus te recompensará. Creia nisso. Eu tenho visto testemunhos aqui na minha igreja de pessoas que se dedicaram, pegaram tempo, dedicaram todo o seu tempo, todo o seu talento. O irmão estava passando por um momento difícil. O irmão, ele pegou, abriu mão da sua empresa, dedicou todo o seu tempo e talento em favor da obra e Deus lhe fez, surpreendeu. E aquele irmão que outrora pagava aluguel, que estava no empresário, hoje ele tem a sua empresa funcionando. Pastor, prosperidade. Não. Eu estou te dizendo que ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus e Deus, por graça, lhe concedeu. Ele está rico, milionário? Não está ainda, não está. Mas está trabalhando, Deus está provendo. Ele está conseguindo pagar lá a prestação da sua casa. Ele está conseguindo manter a sua empresa. Ele está conseguindo lá sobreviver. Em meio à pandemia, não está dando conta de tantos pedidos que estão chegando. O que é isso, irmãos? Providência divina. Providência divina. Fidelidade com Deus dá resultados. Mas primeiro, antes de querer ter, seja. Veja, antes de ter, ele foi e se tornou servo. Veio servir a igreja, fez uma obra aqui na igreja que eu não teria dinheiro para poder pagar. Trabalhou mais de mês. Em tempo integral, eu chegava aqui de manhã, ele estava trabalhando, saía daqui de noite, ele trabalhou, assim, você via alegria nos olhos dele, o quanto ele estava produzindo. Mas sabe o que é isso, irmãos? Ele entendeu que ele precisava ser servo. E quando ele buscasse a Deus e colocasse à disposição de Deus os seus dons, os seus talentos, Deus proveria sobre sua vida. E eu já perguntei para ele, meu filho, Deus surpreendeu, Deus proveu. E eu creio na bênção do Senhor na vida dele. Deus tem provido sobre a vida dele. Prosperidade do ímpio é só nessa vida, enquanto a do justo é eterna. As lutas e dificuldades da vida são para todos, bons, justos, injustos, maus, fiéis, infiéis. É para todos. Deus é misericordioso. Ele faz com que o sol nasça para todos, assim como a chuva caia para justos e ímpios. Sabemos que, enquanto vivermos em um corpo corruptível, estaremos sujeitos às doenças e às intempéries dessa vida. Somente estaremos livres para todo sempre da dor e do sofrimento no dia em que recebermos um corpo glorificado, não mais sujeito à morte. No dia em que isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. No dia que isto que é mortal se revestir da imortalidade. A partir desse dia, nós não sofreremos mais, nem estaremos sujeitos a essas coisas. Esta é a nossa viva esperança. O nosso consolo em meio à dor. Saber que um dia viveremos eternamente com o Senhor, livre de lágrimas e de dores. Mas quanto aos ímpios, terão o mesmo destino? Não. Tem eles a mesma esperança? Não. O dia do juízo chegará para todos os ímpios, porém Deus é longânimo e deseja que todos se arrependam e se salvem. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Os ímpios terão que enfrentar o julgamento do grande trono branco. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Aqueles que não creem encararão, segundo a palavra de Deus, o pranto e o ranger de dentes. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 41 e 42. A condenação é certa e a destruição. Pode até gozar de prazer nesta terra, prazeres temporários, limitados, sujeito ao Cronos. Mas chegará o tempo em que o Cronos não mais existirá e a eternidade do sofrimento será real.
enquanto o justo estará com o Senhor. O ímpio estará no inferno. Cientes de que teremos dissabores na vida, temos que lutar contra o pessimismo para não ficarmos indiferentes aos problemas. Irmãos, não adianta também eu querer que o mundo, como a gente diz, tem um ditado lá na terra da minha esposa, na cidade de Carapebus, onde eu me sinto natural de lá também, né? Vamos colocar assim, porque apesar de ter nascido na Bahia, a maior parte da minha vida eu vivi em Carapebus, então essa cidade mora, tem um lugar especial no meu coração. Eu me sinto carapebuense, eu tenho um título de cidadão carapebuense, então assim, é um lugar, uma terra que me acolheu, me recebeu, até hoje eu trabalho lá, e eu me sinto feliz da vida, né, de fazer parte da história daquela cidade. Eu vi aquela cidade virar cidade, era distrito, virou cidade. Então a gente tem um carinho especial e lá tem que assim, fulano quer que o mundo se acabe em barranco para que ele morra escorado. Que isso, irmão? Uma atitude passiva ante os problemas? Não, não, não. Se não tem o que eu fazer para mudar, eu vou orar. E essa é a melhor atitude que eu possa ter. Os dissabores na vida, ou seja, problemas, nós vamos ter na vida, na nossa jornada. Teremos problemas. Mas nós temos que lutar contra o pessimismo. Tem gente que olha para tudo, vê problema, tudo vê o copo de água. Tá quase vazio. Não, tem água ainda, irmãos. Que isso? Mude a sua visão. Eu queria. Para com isso. Se eu quero, eu levo a Deus em oração os meus desejos. Eu apresento a Deus os meus desejos e necessidades em oração. Viver de forma passiva? De forma alguma. O que eu preciso alcançar? O que eu desejo alcançar? Eu vou me preparar para isso. Através do trabalho, através do estudo, através do esforço. Sempre com decência, honestidade, né? Eu vou estar lutando para alcançar. Não vou ficar indiferente aos problemas. Não vou aceitar uma vida de miséria. Mas sempre estarei lutando contra as mazelas da minha vida. É bem verdade que muitos se deprimem quando a calamidade chega. Ela nos assusta, nos amargura e às vezes faz com que nos isolemos. Mas o rei Salomão sabia que a vida debaixo do sol não era fácil nem justa. O sábio não negou esse fato e muito menos fugiu da sua realidade. Na verdade, o pregador incentivou-nos a viver em meio à imprevisibilidade da vida, aquilo que nos foi dado como porção. Olha lá, vamos voltar lá em Eclesiastes. Eclesiastes. Vamos voltar lá, volta aí. Capítulo 9, volta aí. Olha o versículo 7, o que Salomão vai dizer. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Se você anda em fidelidade, come com alegria o teu pão. Tem pão para comer? Glória a Deus. Tem lá o sustento? Glória a Deus. Mas mantenha a sua fidelidade. Não abra mão de estar alegre com o seu Deus, de estar feliz com Jesus. Versículo 9 vai dizer assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida da tua vaidade, da tua mocidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade. Porque esta é a tua porção nesta vida, e o teu trabalho que tu fizeres debaixo do sol. Se alegra com aquilo que Deus tem te dado, irmão. Desfruta da melhor forma possível aquilo que Deus tem te dado, sem abrir mão da comunhão com Deus, sem abrir mão de ser servo, sem abrir mão de buscar o Senhor em primeiro lugar, sem abrir mão de sonhar, sem abrir mão de buscar realizar, sem abrir mão de se preparar para alcançar ainda mais. Você pode alcançar mais? Pode. Falei, ser rico não é pecado. Mas o problema do rico, a dificuldade do rico, é que ele coloca o seu coração na riqueza e se esquece de Deus. Aí onde está o problema. Mas se eu não tenho riqueza, não quer dizer que eu sou infeliz. Eu glorifico a Deus pela família que me deu. Eu glorifico a Deus pela esposa que me deu. Eu glorifico a Deus pelos filhos que Ele me
deu. Eu glorifico a Deus pelo emprego que eu tenho. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar na frente desta igreja. Eu glorifico a Deus pela vida. Eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele me permitiu ter. E glorifico a Deus por aquilo que Ele não permitiu que eu tivesse. Porque talvez se eu tivesse alcançado algumas coisas que eu queria, talvez hoje eu não estivesse aqui falando isso para você. Mas eu não vou deixar jamais de glorificar a Deus. Em Cristo somos chamados a viver a verdadeira vida, conscientes de sua limitação terrena, mas esperançosos quanto à sua eternidade celeste, nos alegrando nas tribulações, pois elas nos tornam pessoas melhores, mais pacientes, experientes, e nos levam a alcançar a esperança, que é a certeza inconfundível no Senhor, como Paulo nos fala lá em Romanos capítulo 5, do versículo 1 a 5. Deus é a fonte verdadeira da verdadeira prosperidade. Tudo começa e termina em Deus, pois fomos criados para a sua glória. Tudo pode faltar, a vida esvair-se, mas Deus é a nossa herança para sempre. Ele é a fonte da verdadeira prosperidade. Assim, tudo que temos precisa constituir-se em motivo para que o nome de Deus seja exaltado. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Vejamos o que Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, vai nos dizer. E aqui nós estamos caminhando para o fim do estudo de hoje. Olha o que Paulo nos diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia! Tudo que você for fazer, faça para que o nome do Senhor seja glorificado. Este é o verdadeiro foco. Deus acima de todas as coisas. Podemos até desfrutar das riquezas materiais como fruto da capacidade que Deus dá a todos para a administração da sua vida. Irmão, se você é um bom administrador, se você gasta menos do que recebe, com certeza vai sobrar, e com isso você vai conseguir adquirir cada vez mais. O problema é que tem pessoas no nosso meio que gastam mais do que recebe, então vai viver endividado, vai viver numa bola de neve onde não vai ter fim as suas dívidas, né? Aí vai lutar e não vai alcançar, e tudo que conquistar vai embora, porque é um mau administrador. Você quer prosperar, quer saber aproveitar melhor aquilo que você tem, peça para Deus te ensinar a administrar aquilo que Ele tem te dado. Ah, é pouquinho, mas eu conheço pessoas que ganham pouquinho, mas vivem bem, é feliz, é realizado, conquista muitas coisas, realiza muitas coisas, mesmo ganhando pouquinho. Por quê? O pouquinho que ganha, ele valoriza, ele administra muito bem, e com isso, aquilo rende. Ele é fiel a Deus, e Deus faz multiplicar aquilo que ele possui. O cristão e a prosperidade na terra. No Antigo Testamento contém muitas promessas relacionadas à prosperidade material de pessoas específicas e também do povo de Israel como nação. Você vai encontrar isso em Gênesis 13, 2, 39, 2 a 5, Josué 22, 8, 1 Reis 2, 3. Os conceitos que elas expressam permanecem válidos ainda hoje, como verdades espirituais, mas isso não quer dizer que possuir riqueza material seja sinal de espiritualidade ou que estas sejam objeto de fé, como ensinam os arautos da falsa doutrina da prosperidade material. Não quer dizer, como eu já disse antes, torno a repetir, não quer dizer que o fato de eu deixar de ter alguma coisa, ou deixar de ter bens materiais, ou deixar de ter uma casa própria, de ter um carro, né, de ter um sítio, ou qualquer outra coisa nesse sentido, quer dizer que Deus não esteja comigo, de maneira alguma. Eu não tenho que ter, eu tenho que ser servo de Deus. O fato de eu conseguir ter alguma coisa significa que eu estou administrando melhor aquilo que o Senhor tem proporcionado para mim, e assim eu estou alcançando outras coisas. Mas eu preciso aprender a administrar primeiro. Eu preciso ser fiel a Deus, buscar a Deus em primeiro lugar
e aprender a administrar aquilo que eu tenho. Por vezes eu tenho visto Deus abençoando a vida de muitas pessoas e muita gente continua administrando de forma errada, equivocada, né, precipitada, de forma desregrada aquilo que Deus tem te dado. Então toda a bênção que Deus dá, a pessoa joga fora, né? A pessoa quer comprar um carro. A pessoa tem o sonho de ter uma casa na praia, uma casa no sítio, um sítiozinho, uma roçazinha e não sei o quê. Mas o que é que faz com o salário que ganha? Torra tudo, se preocupa muito com etiqueta, vive lanchando, não sei o quê, gastando com lanche nisso, naquilo outro, papai, roupa, não sei o quê, viagem. Vai ter o quê, irmão? Estoura o cartão direto. Vai ter o quê, meu querido? Não vai ter. Você já teve o prazer de viajar, de comer, de vestir. E está muito bom. E agradeça a Deus. Mas a pessoa, não, então, seja mais modesto. Se você tem uma meta a alcançar, administre. Você tem o que entra enquanto recurso é limitado. Você precisa adequar a sua realidade àquilo que você ganha. Se você quer conquistar alguma coisa a mais, abra mão de alguma coisa aqui. Quem não nasceu em berço de ouro, ele precisa abrir mão de alguma coisa para conquistar outra. Eu conheço casos, né, de jovens que passaram em concursos concorridíssimos. Mas o que eles fizeram? Abriram mão da balada, abriram mão da bagunça, abriram mão de estar festejando de aniversário para fazer o quê? Estudar. Aí conseguiu entrar no curso que desejava. Hoje estão desfrutando, né, dos frutos daquela semeadura que foi feita lá atrás. Para conquistar algo melhor, ele teve que abrir mão dos prazeres momentâneos para ter algo mais concreto agora. A nossa vida é assim. Se você não nasceu em berço de ouro, você precisa administrar melhor aquilo que você tem para se preparar para conquistar alguma coisa a mais. Caso contrário, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos. Os textos de Mateus capítulo 6, versículo 33 e Filipenses capítulo 4, versículo 13 são usados erradamente como base para a maléfica doutrina da prosperidade, os quais não respaldam o referido assunto. O primeiro, Mateus 6,33, à luz do seu contexto, trata da provisão diária de cada um que busca Deus em primeiro lugar, tal qual o Senhor provê diariamente o pão para as aves dos céus e as vestes os filhos do campo. Segundo também, à luz do seu contexto, alude ao fato de o crente estar bem com Deus em qualquer circunstância, seja na fartura, seja na necessidade, desde que tudo esteja posto sobre a perspectiva divina, ou seja, tudo esteja correndo de acordo com a vontade de Deus. No Salmo 1, no Salmo 1, nos diz que são bem-aventurados aqueles que não são influenciados pelos ímpios, pelos pecadores e pelos escarnecedores. Olha que coisa linda, para eu viver bem, bem-aventurado é aquele que é feliz. Bem-aventurado é aquele que vive bem. Para eu viver bem, para eu ser feliz, eu não posso ser influenciado pelos ímpios, pelos pecadores e pelos escarnecedores. E quem tem o seu prazer na lei do Senhor e por ela transforma a sua maneira de agir e pensar, esse é bem-aventurado. À luz do Salmo capítulo 1, bem-aventurado é aquele que não é influenciado pelos ímpios, pelos pecadores e pelos escarnecedores, e ele pauta a sua maneira de viver e de ver o mundo de acordo com a palavra do Senhor. Como consequência, terá uma vida frutífera. Olha o segredo. Oh, meu querido, quer prosperar? Quer ser próspero? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não queira ter, mas queira ser servo de Deus e assim obedecer a sua palavra, seguindo os seus mandamentos. Ok? Seja fiel, administre bem aquilo que o Senhor te der, tá ok? E também fuja
dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores. Paute a sua vida na palavra de Deus, porque assim você se tornará como árvore frutífera. É a promessa, é de tudo quanto fizer será bem sucedido. Versículo 3. Tudo quanto fizer, você será bem sucedido. Vejamos, tudo é tudo. Aqui, tanto no grego quanto no hebraico, né, como também na tradução em português, tudo é tudo. Se você fugir da aparência do mal, do conselho dos ímpios, da roda dos escarnecedores, se você pautar, ter o seu prazer na palavra do Senhor, passar a obedecer a ela, buscando a Deus em primeiro lugar, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, tudo quanto você fizer, você será bem-sucedido. Você vai dar frutos, você vai ser como uma árvore plantada ao lado de ribeiros, onde as suas raízes são bem nutridas e dá fruto no seu tempo. A Bíblia fala de pessoas ricas no meio da igreja. Isso significa que não é pecado ter uma vida abastada, como já disse isso desde o início. Não é pecado nenhum você ter sucesso material, de jeito nenhum. Mas a Escritura nos adverte a que não ponhamos nas riquezas a nossa confiança. Antes, sejamos ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir, tendo como nossa verdadeira meta entesourar para a vida eterna. E para fechar, um pensamento do irmão Tiago Roças, que ele vai dizer assim: não foi à toa que a família do levita e músico Asaf compôs, que o músico Asaf compôs o Salmo 73, onde encontramos este bonito verso: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne, o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Quem dera tivéssemos nós mesmos, não levitas, este profundo sentimento de suficiência em Deus. Quem dera Cristo fosse a grande ambição da nossa vida, como disse Paulo. Quero conhecer a Cristo, lá em Filipenses 3,10. E pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Colossenses 3,2. Quem dera que a tua prioridade fosse Deus e não as riquezas. Quem dera que o teu coração, como prioridade, tivesse Jesus Cristo reinando e comandando, e não os desejos das coisas materiais dessa terra. Quem dera. Porque se assim o fizeres, serás bem-sucedido, e muito mais do que bênçãos terrestres, você irá alcançar também sucesso em tudo quanto fizeres. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu peço a tua, meu Pai amado, a tua bênção. Eu peço, Senhor, para que haja de misericórdia para conosco. E aqueles que nos assistam entendam que é muito mais importante do que ter bens materiais é ser servo teu. Muito mais importante do que desfrutar dos prazeres dessa terra é ter prazer de estar na tua casa, como o salmista vai nos dizer, que o seu coração se alegra quando lhe convidaram para ir à casa, a tua casa, a casa do Senhor. Senhor Deus, que a nossa prioridade seja a nossa salvação, que o maior dos nossos serviços seja a pregação do teu evangelho e o serviço na tua obra. Meu Deus, que o nosso desejo seja o teu desejo, que os nossos passos estejam debaixo das tuas ordens, da tua direção. Meu Deus, que a nossa prioridade seja manter o Senhor alegre e satisfeito conosco, pois só assim seremos fortes, que possamos fugir da aparência do mal, que possamos, ó Deus amado, fazer conforme a tua palavra, não nos deter no caminho dos pecadores, não se assentar à roda dos escarnecedores, fugir, meu Pai querido, da companhia do ímpio, meu Deus, e ter o nosso prazer na tua lei, e na tua lei meditar de dia e de noite, pois sabemos que só assim seremos árvores frutíferas,
dando frutos que no seu tempo, viçosos, cheios de graça. Ah, Senhor da glória, que possamos entender e aprender que ao buscar a Ti como prioridade, teremos todas as nossas necessidades satisfeitas e assim seremos prósperos. Que possamos entender, meu Pai amado, ah, Senhor da glória, de uma vez por toda, que nós precisamos de Ti, nada além de Ti, para viver bem nesta terra e viver a glória da eternidade. Assim nós te oramos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos por tudo, pela compreensão, pelo entendimento e por mais esse estudo em nome de Jesus. Que o amor do eterno e todo-poderoso Deus de Israel, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a vida de todo aquele que crê nesta promessa e dela tomar posse falando junto comigo. Amém. Sejam todos abençoados em nome de Jesus.